vocês têm ideia do que são os três poderes. O princípio básico, vocês sabem o que são os três poderes? Quem faz parte dos três poderes no nosso país? E qual é a função deles? Basicão mesmo, bem básico. O legislativo, o executivo e o jurídico, eu acho. Sim, isso mesmo. Mas o legislativo cuida das leis. Legislativo, isso. O judiciário, isso. Vamos pensar assim, ó, porque a gente precisa entender do que a gente está falando, né? Eu vou ler lá o documento básico. que a Cíntia mandou. Então, vamos pensar assim. Primeiro, quem faz parte no nosso país, no Brasil, do poder executivo? Os líderes da Suprema Corte e tal, dos poderes judiciários mesmo. Eu assisto o jornal, eu me lembro de alguns nomes. Legal. Mas assim, eu sei que a Giovanni tá. Eu vou fazer uma ponte com você agora, tá bom, Rosângela? Giovanni, eu estou vendo que você está respondendo, mas assim, eu tenho a Sabrina e a Cíntia. Caso vocês tenham alguma divergência, dá só para vocês darem um feedback, um retorno para a gente, porque para a gente entender, né? Auxilia para depois orientar e direcionar vocês, tudo bem? Tudo. Ok. É nessa visão que o Giovanni colocou, Cíntia, ou tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa, né? Porque no executivo, fora os governadores, tem os prefeitos do município e os governadores dos estados também, né? Ok. E o principal? Sabrina, você tem alguma coisa aí para falar? Só vamos fazer a ponte e você finaliza, né, Rô? Vamos fazer assim? Tá bom. Sabrina? Oi. Você pode me dar um parecer sobre essa indagação que a professora fez? Do que você sabe do executivo, por exemplo? Do executivo, ele... Como fala? Peraí. Se você não souber, também não tem problema. A gente está aqui para esse momento. Para aprender, isso. Para ensinar e agregar informações. Eu sei que ele executa as leis. Ok. Então, com base nas respostas de vocês, essas simples respostas, elas nos dão muita base. Por exemplo, a professora Rosângela vai falar um pouquinho, depois a gente toma umas decisões do que fazer nessa reunião e nas futuras. Tudo bem? Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Pode falar, Rosângela. Tá. Então, a gente precisa primeiro entender o que é isso, tá? O que são os três poderes e o que seria essa divisão dos três poderes, né? Vamos imaginar, por que é importante essa divisão? Por que no Brasil, por exemplo, é dividido os três poderes? Por que o presidente não executa, não julga e não legisla ao mesmo tempo? Por quê? Porque... Fala, Cíntia, fala. Não, pode continuar, pensei que tinha sido uma pergunta. Não, mas fala. O que você iria responder? Eu acho assim que se o presidente possuísse todo o poder, eu acho que haveria o abuso dele, né? Aí tem que ser dividido para ser uma coisa mais justa, porque os três poderes acabam verificando um poder do outro, sabe? Eu acho que também ele não daria conta, né? Porque é muita coisa. Perfeito. Vocês sabem da Rainha de Copas, a Rainha Vermelha, lá do País da Alice no País das Maravilhas? Uhum. Ela é tirana. Vocês percebem que ela executa, ela julga e ela legisla do jeito dela. E ela é uma tirana, né? Ela manda. Então, tenta imaginar um presidente tendo todo na mão. Seria perigoso, não é? Se a gente for parar para pensar. E ainda mais o presidente de hoje em dia, né? Eita! Pois é. Isso é legal, Giovanni. Mas se a gente for... Pois é. Giovanni, deixa eu me apresentar, que eu acabei não me apresentando para vocês. Meu nome é Patrícia, eu sou professora no Fundamental 2, eu dou aula para os 6º anos e para o 7º ano A de História, né? Então, a professora Rosângela fez essa ponte da importância desses três poderes. Mas eu acho que o interessante, vocês também, é ter o histórico desses três poderes. Como que surge também.
Claro que a Cíntia foi ver alguma coisa, tem um documento, eu acho que seria legal a gente separar alguma coisa com base nisso, só para rever, mas não sei se os professores aqui concordam com uma proposta que eu vou fazer. A gente abordar o assunto daquilo que nós conhecemos, né, nós professores de história, por exemplo, abordar o assunto, onde que tudo surge, essa fonte do conhecimento, dessa criação dos três poderes, dar um embasamento aqui, e deixar como ponto de interrogação algumas dúvidas para eles colocarem no papel e escreverem sobre isso, né? Eu não sei se é pertinente nesse momento, mas fica uma ideia que eu estou colocando. O que vocês acham? Uma boa. Uma boa ideia. E os professores? Pode ser? Sim, porque o contexto histórico é introdutório do que da relação, né? Você tem que saber de onde surgiu, qual foi o passo que surgiu, qual é o contexto da sociedade e qual isso apareceu. Oi, Patrícia, Fernanda aqui. Eu e a Marina, na quarta-feira, para os que estavam presentes, nós começamos a falar desde lá da Grécia, né, o iluminismo, a questão do absolutismo também, o porquê, né, as ideias iluministas, a gente já deu também uma pincelada, utilizando o material que a Marina tinha, então eu e a Marina, nós já demos essa pincelada, mas é importante nós trazermos de novo, né, relembrar o motivo, né, os motivos, relembrar tudo, até porque o Giovanni não estava presente, e é material para desenvolver a redação, porque o tema é o que é, né, começa assim, o que é, e aí eu não lembro a outra parte, e qual a importância dos poderes para o Estado democrático. Então, até mesmo para a introdução da redação, eles poderiam iniciar com o contexto histórico. Uma sugestão aí fica, maravilhoso. Inicia com o contexto histórico, né, o porquê dos três poderes, e aí manda bala. E aí, só uma dica aí para os alunos, enquanto a gente está falando, vão anotando, vão fazendo anotações. Então, é o seguinte, porque, felizmente, também, oportunamente, está sendo gravado isso, né? Sim. E como eu ia até fazer uma pergunta que você acabou respondendo, Fernanda, o Giovanni não estava no momento, né? E se depois eles forem escrever e quiserem relembrar, vai ter aqui algumas colocações, né? Felizmente, estamos... Giovanni e o Cauã. O Cauã também não estava, ele pode acessar também essa videoconferência. Bacana, Patrícia. Bacana. Então, a gente pode começar entre nós aqui, a gente dá o pontapé, nós, os historiadores, depois vai casando, né, sociologia, filosofia, geografia, nessas informações. Eu não sei quantos encontros a gente vai ter oportunidade de fazer, mas se não der muita coisa, a gente pode decidir dessa forma, né? Começa com esse contexto histórico, pelo menos aqui, para passar alguma coisa de uma síntese, eu acho que é importante. E se não pudesse encontrar, a gente pode lançar como alguma atividade de pesquisa, ou passar algum documento, alguma coisa que é legal sobre isso. O que vocês acham? Acho que a questão da pesquisa é importante para o processo, né, da construção da redação, é muito importante. Paty, infelizmente a gente não vai ter muitos encontros virtuais, porque hoje já é dia 23, né? E aí, o que a Marina e a Fernanda tinham sugerido, que foi que a gente começou na quarta. Segunda e quarta, a gente trabalha com os alunos aqui na escola, né? E aí é importante os 4 alunos se organizarem para terem os seus encontros também, né, para a construção, e hoje é dia 23. Eu imagino que pelo menos mais 2 encontros virtuais a gente consiga nesse formato. E aí eu pensei, não sei, gente, é só uma sugestão. Como as meninas estariam aqui segunda, é que a gente está com o cronograma apertado também por causa dos conselhos, né? Eu pensei na segunda-feira, no horário que as meninas estivessem aqui na escola, vocês, através de encontro virtual, conversarem também, trocarem as ideias, não sei, porque à tarde é conselho, né? Elas ficam aqui até às 11.
Não daria para marcar das 11 ao meio-dia, porque a correria até elas chegarem, talvez. Eu pensei umas 10, 10:30 da manhã, não sei, isso é uma sugestão. Na terça, a gente tem um pequeno problema, os professores do ensino médio, é conselho o dia inteiro, então já não daria para fazer. Na quarta, eles estão aqui de manhã, e à tarde é conselho do fundamental. Então, eu pensei assim, devido a esse cronograma muito curto, em fazer o encontro, eu ia falar plantão, desculpa, por volta das 10, 10:30 da manhã, porque as meninas estariam aqui, a gente ia processar, eu e a Marina com elas, né, se a Marina concordar, e o Thiago também está aqui, e vocês participariam também, foi o que eu pensei para ter um próximo... Eu acho uma ideia excelente, mas eu só quero fazer uma colocação, porque, assim, quando você e a Marina também estiver junto com eles, vocês estão produzindo muito, as mentes ficam em ebulição. Talvez, não sei como que vai estar acontecendo, mas talvez fazer um encontro, eu acho que é melhor vocês sondarem um momento, né, como que eles vão estar produzindo com vocês, para depois no dia falar, vamos fazer, dá para ser essas coisas. A gente fica em stand-by, né, e vocês sondando como que está sendo o resultado, como que as coisas vão saindo, a gente faz um outro encontro, porque eles podem estar produzindo num oportuno encontro para a gente, mas pode ser mais oportuno eles produzir pessoalmente com vocês também. A gente tem que levar isso em consideração. Mas é muito válido a sua ideia, eu acho. Então, Ou talvez não todos os dias que eles estiverem aqui, mas um dia ou outro, aproveitar o horário para a gente fazer esse encontro, eu acho que é válido, né? Também. Eu também acho. Fechou? Porque a Cíntia e a Sabrina estarão aqui. Giovanni, tem algum problema para você no horário da manhã? Marcar reunião? Assim, virtualmente, não, mas ir na escola, provavelmente... Virtualmente mesmo. Virtualmente mesmo. Tranquilo. Virtualmente, né? Você aí na sua casa e a gente aqui na escola, os professores também que não estiverem aqui, que estão na casa deles. Gente, desculpa, tá? Eu estou sendo hoje meio redundante, eu tô cansado. E a reflexão está indo para o buraco. Né? Mas você ficaria na sua casa mesmo, Giovanni. Né? A gente faria esse encontro que a gente está fazendo aqui. Não toda segunda e quarta, mas a gente se organiza pelo menos uma vez na semana, de repente. Para, eu vou precisar sair porque eu tenho a eletiva, aí eu já estou aqui fantasiada, tudo. E... Marina, você tá fantasiada de quê? Tá linda, tá linda. De esquerda, a Gu Molotov. A Marina executiva. Eu já comecei a zoar a Marina no privado. Um cara de esquerda cirandeira. O que acontece? É mais ou menos isso. Aí eu tenho que ir. Ai, eu tô passando um calor do caralho. Desculpa, não mais. Vai lá, Marina. No caso, Cíntia, Sabrina e Giovanni, seria interessante também aproveitar a professora Benites, né, para pegar dicas, né, de como fazer uma redação de tamanho porte, por exemplo, né, porque vocês vão pesquisar, mas é interessante também entender a pesquisa, né, entender o que vocês estão pesquisando, aí aproveitar a professora que está aqui. Então, dá licença, nós podemos marcar um horário... Oi? Um documento que a senhora, professora Benites, você compartilhou lá no grupo da sala. Então, assim, a gente já vem conversando isso e eu estou à disposição, a qualquer horário, mesmo que for à noite, o que eles precisarem, eu estou aqui para falar da parte técnica aí. Olha que legal, porque essa parte é muito importante, né? Uma orientação de estudo, como entender uma pesquisa, né? Porque às vezes a gente está lá lendo, entendeu nada. Acontece. E é legal isso, né? Fazer... Deixa eu só... desculpa cortar, que eu me atentei por uma coisa, né? Estava informando o Thiago. A gente só tem essa semana para fazer.
Então, precisa resolver essa questão dos encontros, se vão acontecer ou não, porque dia 1º é domingo que vem. Então, tem que enviar até dia 1º de novembro. Então, nós temos essa semana corrida próxima. Então, os encontros a gente tem que pensar se vai acontecer. Aqui na escola, ok, mas de que maneira vai acontecer esse encontro virtual? Eu acho que só mais um, então, para finalizar. Ou na segunda ou na quarta, né? Ou dar um espaço de 2 dias aí, a gente se encontra na quarta. Não sei, o que vocês acharem melhor? Na quarta-feira é o ideal. Meninas, só um minutinho. Se eles quiserem me encontrar amanhã, durante de manhã posso ajudar. Na segunda de manhã, hoje mais à tarde, aí eles ficam à vontade, aí o que eles precisarem de mim. Porque na segunda, Benites, de manhã, se for o caso, a gente conecta aqui com as meninas também. Porque eu não tenho... O plantão, o conselho é só à tarde, né? Então, aí teria que ver eles, entre eles também, se organizarem para ver. Ok. Eles se organizarem para ver como vai ser essa divisão e como vai começar a produção, gente, porque tem essa semana. E é uma coisa que dá tempo, gente. Pegou o tema, o contexto e vai embora. Não é nada para se apavorar com prazo, nada, viu, gente? Sabrina, Giovanni, Cíntia, é tranquilo, é só se organizar e deslancha. Então, a gente inicia alguma coisa aqui agora para falar do contexto histórico? Se não for agora, não vai ser, né? Pelo que eu estou vendo. Eu acho interessante agora, Paty, porque é para aproveitar esse momento, até mesmo para eles entenderem exatamente o que é que eles, entendeu? Quando eles forem lá fazer a pesquisa deles, para terem mais informação, eles já vão saber o que procurar, onde procurar e entender melhor o que eles estão lendo. É interessante. Maravilha. Will, Fernanda, querem falar? Posso falar, se quiser. Pode falar, eu também posso falar, mas fica bom. Bem rapidinho mesmo, para não encher o saco de vocês, tá? Deixa eu falar uma coisa. Will e Patrícia, se vocês quiserem conduzir, fiquem à vontade, porque, como na quarta eu já falei com as meninas, é bom até que tenham outras coisas, então. Tá bom? Beleza. Fique à vontade. Tá, então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça de entender o momento histórico que está passando sobre isso, esse século 17, 18, é que é uma época de uma contradição absurda, mas absurda mesmo. A Europa que está conduzindo isso, não está conseguindo retratar o que está vivendo na sociedade. Qual que é essa contradição? Nós temos o crescimento de uma burguesia, e, cara, assim, vocês estão no 3º ano, a gente já trocou ideia sobre isso, a gente tem que saber o que significa essa burguesia na época, tudo bem? Essa burguesia está passando por uma transformação, é uma metamorfose dessa burguesia. Então, ela está saindo de um contexto que ela ganhava muita grana, muito dinheiro com navegações, já passou a época do descobrimento da América, tudo bem? O ouro, a prata já foi, mano. O que eles estão querendo, estão se movimentando, é com o movimento industrial. Então, eles já estão pensando na questão do comércio, da venda, da própria produção deles. É um momento de nascimento ou de maior exploração do capitalismo. Então, esse capitalismo mais de venda industrial, ele está crescendo no mundo. E onde está a contradição? A contradição está no regime político. Qual é o regime político que eles estão vivendo naquela época? O absolutismo. Fala para mim rapidão. Absolutismo vem de qual palavra? Qual que é a essência da palavra absolutismo? Ai, eu não sei, peraí, deixa eu ver aqui. Absolutismo vem de qual palavra? É tranquilo. Pensa no significado do absoluto, por exemplo. Absoluto, boa, Giovanni. Quem é que tem absoluto, mano? Absoluto é quem tem tudo na sua mão, sabe? Comanda tudo, ele é absoluto. E quem é que tem isso nas suas mãos? Literalmente o monarca, né? Monarca, o rei. Então ele tem toda essa visão absoluta da sociedade. Quando eu falo absoluto, ele controla tudo. Tudo, absolutamente tudo. Ele controla a política, óbvio, né? Já que ele é o rei, ele é o poder que administra tudo. Ele controla as leis, ele controla o que é julgado, o que é tirado, e ele controla a economia. Então, uma época de extrema contradição, em que nós temos um grupo político, um grupo social que está crescendo muito, em que eles já estão tendo na sua mão, como eu posso dizer para vocês, a essência do capitalismo. E a essência desse capitalismo é o lucro.
tudo bem? Ter esse dinheiro na mão, esse que sobra para poder investir. E esse rei acaba não ajudando muito na administração desse lucro. Nós temos dois pontos a ser seguidos, dois locais na Europa que a gente pode usar como exemplo. Um deles em que a monarquia ela é meio frágil, ela é meio fraca. E aí ele vai servir de exemplo. Porque esse movimento desses burgueses que estão se libertando desse absolutismo, tem um que já aconteceu, já está dando certo, e já estão tocando. E o que é dar certo? Eles estão participando do meio político já. Então, eles já estão, por exemplo, fazendo leis que os beneficiem na sociedade. Não é mais uma monarquia que só beneficia os seus pares. Eles estão se beneficiando, eles querem, a burguesia quer esse benefício também. Então, tem um lugar que a monarquia é muito frágil, que era frágil, que eles conseguiram fazer uma revolução, e dessa revolução eles já estão tocando o seu projeto político, social e econômico. Esse local se chama Inglaterra, tudo bem? Então, na Inglaterra, eles já estão fazendo esse movimento. Então, a Inglaterra, vamos dizer assim, que ele é o primeiro passo desse novo regimento burguês. A filosofia que está ligada com isso, é o ideário que estão ligados, é chamado de iluminismo, tudo bem? Então, uma época iluminista, em que eles estão quebrando a luz disso tudo, a luz que está irradiando nessa sociedade, é quebrar justamente esse antigo regime, essa ligação da monarquia absolutista e também, só para deixar claro, para vocês saberem, ligado com a questão religiosa também. Porque quem sustenta o antigo regime, quem sustenta esse rei lá em cima, é a Igreja Católica. A Igreja Católica é a amiguinha que está de mão dada com ele sempre, tá? Então, eles se sustentam. Então, se você faz alguma coisa... Olha que complicado, mano. Olha essa ideia. Se você se volta contra o rei, praticamente, automaticamente, você está se voltando contra quem? Contra a igreja, parça. Contra a igreja. Então, não é uma coisa simples. Eu vou pôr a pirâmide social para o pessoal, para ficar mais claro o que você está falando, ok? Perfeito. Então, esse regimento, obviamente que no topo, nós temos esse... monarquia e o clero juntos sustentando. Eles são a minoria da sociedade. Porém, como eles têm o poder absoluto para eles, toda a política, toda a questão social é voltada para eles. Tá, professor? A Inglaterra fez a sua revolução, já está tocando o seu projeto político e econômico, mas onde está a ideia? Onde nasce realmente? A professora Fernanda provavelmente já deve ter comentado com vocês de onde surge essa maior briga. Essa maior briga vai surgir onde nós temos uma região da Europa onde nós temos uma monarquia extremamente forte. E a Cíntia já colocou no documento dela da pesquisa qual é esse local que tem essa monarquia extremamente forte. Qual que é, Cíntia, que você colocou? Você colocou até um exemplo de um rei extremamente poderoso, cara. O Luiz. Cara, o cara falava, eu sou o próprio Estado, eu tava pesquisando sobre ele. E quem é esse cara? Absurda. Ele era o rei, que era o monarca da época, que ele possuía o poder absoluto. É o francês? Luiz... 14. 14, né? Eu sei, é um saco esse bagulho de nome dos números, né? Eu tô ligado, mano. Mas assim, vamos resumir ele? Ele é o rei Sol. É. Que mala, né? Porque o Sol, ele é visto como um símbolo de ordem desde antigamente. Ele queria que o reinado dele fosse contemplado como um astro, né? De cima, que sua luz iluminasse a todos. Isso. E esse rei Sol e os outros herdeiros desse rei, não é o Luís XIV na época, que vai passar por isso, é o Luís XVI, mas a grande questão aqui que a gente tem que trabalhar é que é uma monarquia extremamente forte, cara, um absolutismo muito, muito forte, em que esse grupo social burguês, que quer se apegar nas questões capitalistas, para esse capitalismo surgir, eles precisam de liberdade econômica, e uma liberdade principalmente jurídica. Então, todo esse contexto desse iluminismo vai estar ligado com a questão chamada liberdade. E a principal delas é ligado com uma liberdade jurídica, ou melhor dizendo, uma igualdade jurídica, igualdade de leis. E o regimento absolutista, existe essa igualdade jurídica entre eles? Obviamente que não, porque quem é que vai pesar a mão sempre para o seu lado, para o seu grupo que o apoia? O rei vai apoiar qual grupo social que a professora Patrícia colocou até na pirâmide, rapidamente? Quem são os beneficiados desse regimento absolutista?
são os dois grupos sociais que realmente apoiam o rei, a monarquia, toda aquele pessoal que faz parte da corte do rei e o clérigo. O clero, a Igreja Católica, faz parte muito desse contexto. É aí que nós vamos ter os maiores embates e as maiores produções ligadas com a questão do iluminismo, e aí também vai surgir o grande produtor desse conhecimento. O grande produtor desse conhecimento é o Barão de Montesquieu, tudo bem? Isso não é o nome dele, é tipo como se fosse um apelido, tudo bem? Então, o nome dele, se eu não me engano, desculpa aí a pronúncia, tá? Que meu francês é do Jardim França, tá ligado? Então, por favor. O nome dele é Charles Louis Secodan, e ele é que vai promover esse ideário. Ele é um produtor de conhecimento, ele é ligado com os burgueses, ele está lutando para ter essa libertação e essa liberdade na questão de direitos. E, assim, só anotem isso que é importante. Isso é referência, tudo bem? Então, referência é extremamente importante para você pôr numa redação. Sempre que você vai colocar alguma informação na redação, coloque referência, coloque de onde você tirou aquilo, tudo bem? O corretor ele vai ficar, e aí, cara, como é que você sabe disso? Você tem que provar para o cara que você sabe disso. E o que ele vai produzir, praticamente, é um livro chamado Espírito das Leis. Ele vai formar isso, Espírito das Leis, cara. E olha o nome. O nome é muito importante, cara. A gente pensar nisso, nas palavras, é extremamente importante, principalmente para nós latinos, né? O francês também faz parte da língua latina, né? Leis. Ele vai falar sobre as leis, a importância das leis na sociedade. Só que antes das leis, o que vem? O espírito. É uma coisa quase religiosa. Extremamente importante para essa sociedade. Tão importante quanto a própria religião. Tá? Então, o espírito da lei, ele que vai desenvolver a ideia de separação dos poderes. E aí que ele vai tratar que, para se ter uma sociedade mais justa e igualitária perante a lei, tudo bem? Toma cuidado com isso. Sempre que vai se falar aí de igualdade nessa época, é igualdade jurídica, igualdade sobre a lei. Nunca é uma igualdade social, tudo bem? Ninguém está pensando aqui de valorizar pobre, tá? Já fica com isso esperto. Mas nessa questão... Will, só um minutinho, assim, desculpa te cortar. Lembrando que o pobre mesmo nem era considerado cidadão, tá? Eram só os burgueses mesmo, aqueles que tinham poder de compra, tá? Então, o pobre nem era visto mesmo pelos burgueses. A educação era muito precária naquela época. Oi? Então, a educação era muito precária naquela época. Então, uma grande evolução educacional que teve foi os burgueses poderem entrar em escolas e em liceus, praticamente. Então, isso ainda vai estar muito restrito a eles. Mas é uma classe que já está também trabalhada e estudada. E é nesse Espírito das Leis, que ele escreveu em 1748, é que ele vai dissecar, para ter uma sociedade igualitária perante a lei, sem benefícios, nós temos que, primeiro, separar o poder de quem tem todo ele, quem é absoluto. Então, ele está fazendo um ataque direto ao absolutismo. Vamos deixar de ter um cara absoluto. E aí, como é lei, como vai ser uma lei, vai ter que existir um documento, uma lei em si, que esteja acima daquele que sempre se considerou uma pessoa absoluta. Eles vão se esperar nisso na Inglaterra, que já criou esse documento que está acima do monarca, está acima do absolutismo. Lembrando que a Inglaterra não deixou de ter reis, tudo bem? Tanto é que tem a rainha até hoje, a rainha Elizabeth, tá? Ela existe ainda, a questão da monarquia ainda existe. E esse documento se chama Constituição. A partir de uma Constituição é que nós vamos ter seguradas as leis e o princípio da separação delas. E aí, como vocês já devem ter visto, e já foi comentado, é aí que ele vai disseminar e dissecar o que vai ser essa separação. O legislativo, que era quem elabora leis. Então, as leis só contemplavam uma parte da sociedade só. E a parte mais minoritária, a parte mais pequena. Então, ela protegia muito os monarcas e o clero. Porém, o resto ficava à margem disso, era totalmente marginalizado. A outra questão é que vai nascer o poder executivo, aquele que aplica essas leis. E não só isso, ele vai ser meio que vigiado, meio olhado, para ver se essa aplicação é justa para todo mundo.
para ver se não está contemplando apenas uma parte da sociedade, está completando ou contemplando todos. E quem vai fiscalizar tudo isso seria o Poder Judiciário. Então, a partir de agora, cada um no seu canto, cada um no seu quadradinho, ia ter essa representação para toda a sociedade. E assim eles teriam, culminariam isso de acabar um pouco com essas contradições. Então, a sociedade burguesa, capitalista, que está nascendo, está tentando se complementar a partir dessa separação dos poderes, para que não se tenha mais abusos e acessos. Tudo bem, gente? Fazer pegar uma ponte que você está falando? Fica à vontade, Patrícia. Então, gente, o professor William colocou, né, sobre Montesquieu e essa ideia. Só que essa ideia, ela vai queimar, ela vai pegar fogo nessa época. Porque até então ele está falando de um poder absoluto, que o rei, desde a antiguidade, ele é visto como a vontade de Deus. Ele transforma o mundo pela vontade de Deus. E o iluminismo vai tirar essa força através dessa ideia de vários pensadores. E Montesquieu traz isso, com a visão dos três poderes. As pessoas naquele tempo, elas pensavam o seguinte: eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Essa ideia dos iluministas, a ideia de Montesquieu, ela queima. Você está querendo me dizer que se criar os três poderes, eu, um cara que nasceu pobre, do povão, vou ter o mesmo direito que um rei, e que o rei vai ser julgado da mesma forma que eu, se ele fizer coisas erradas? E as pessoas daquela época vão falar, sim, é isso. Isso é uma ideia, isso é uma teoria. E ela vai queimar o século XVIII. E as pessoas vão acreditar nisso. E através dessa ideia vai surgir a República. E vai surgir a repartição dos três poderes, como o professor William muito bem falou. E essa repartição a gente vai ter com base na lei. Então, um não vai ser maior que o outro. Os três vão se juntar e vão equilibrar a sociedade. Não vai ter mais essa de rei ser maior ou a igreja ser maior. Se eu estudar, se eu transformar a minha história, eu posso ser tão grande quanto eles. Isso rompe muitos conceitos. Vocês estão aqui, né? Se vocês estudarem ou quiserem fazer qualquer coisa da vida de vocês têm a imagem de ter a possibilidade de, no futuro, mudar de situação financeira. O mundo hoje oferece isso, mas com base nessa ideia, no século XVIII, que vai ser com base no iluminismo que vai queimar a sociedade. Então, e lembrando, desculpa, Paty, rapidinho, lembrando, gente, só para ficar claro, não foi Montesquieu que criou ou inventou os três poderes, isso é claro, tá? Esses três poderes já existiam eles sempre existiram, o rei que vai lá, que faz leis, isso já... Sim. Os poderes. Que julga, que diz como que tem que ser, e assim vai, já é os três poderes. Montesquieu divide, tá? Ele pega uma coisa que já existia e divide para tirar o poder absoluto do rei. Exatamente. E só para através dos estudos sociais que ele faz, da época em que ele vivia, ele faz essa divisão. Lembrando, tá? Isso tem que ficar claro. Montesquieu não inventou os três poderes. E agora, só fazendo uma ponte do que o William estava falando e você está falando, eu concluo e depois eu passo a bola. Então, nesse momento, você tem noção o quanto que esses poderes, eles mudam? E eles vão ser fundamentais? Eles vão ser ligados a uma ideia de república. E a república, ela vai ter os três poderes. Essa vai ser a ideia. Porque um não vai ser maior que o outro. Um vai criar as leis, que vai ser o legislativo. O outro vai julgar as leis, que é o judiciário, e o outro vai executar as leis, que é o executivo. E depois eu vou dar oportunidade para meus amigos novamente reiterar o papel de cada um desses. Só vou finalizar. Só que a ideia é maravilhosa, mas quando você põe ela no papel, é outra coisa que vai acontecer. E isso vai ser muito bom até para os nossos professores de filosofia, de sociologia, aprofundar nisso. Mas esse é um contexto histórico que nasce no século XVIII. Ok?
posso dar sequência a quem se sentir vontade de continuar. Essa é a introdução de vocês, né? A história. É a introdução de vocês. Vocês explicando o que é, como essa separação nasce. Essa já é a introdução. É interessante vocês fazerem lá as anotações, tá bom? Gente, e a história é um grande quebra-cabeça que cada uma coisa vai se encaixando na outra, tá ligado? Gente, vocês estão me ouvindo? Que deu uma sumida aqui para mim. Ah, tá. Então, um grande quebra-cabeça, porque o que a Rosana falou é fundamental, porque a ideia de separação de poderes é extremamente antiga da Grécia. E o Montesquieu, o iluminismo, ele nasce numa época histórica que eles estão negando uma época anterior, que é a Idade Média. Para negar a Idade Média, eles vão se pegar ao antigo, ao clássico, e esse clássico é justamente a Grécia. Então, eles vão beber da filosofia grega para poder desenvolver esse conhecimento. E mais ainda, só para mexer um pouco com o que a Patrícia comentou, que foi sensacional, literalmente pegou fogo, parça. Literalmente pegou fogo. Por quê? Você acha que um rei e um bispo vai entregar o poder? Não, suave, povo, pode pá, vamos lá. Vem, pobre, vamos lá andar, vem, irmãos, vamos seguir com fé aqui, vamos aqui, ó. Pessoal, na França, para sair isso, para se desenvolver isso, precisou-se apenas de uma revolução. Que revolução é essa? Nossa, joguei a bola grandão para vocês, hein? Vai dar cortada pro pai. Repete a pergunta, professor, que eu não entendi muito. Para sair essa separação realmente, a França acabou, ela vai surgir a partir de uma revolução. E que revolução é essa? Revolução Francesa. Porra, é só a Revolução Francesa. Essa revolução, ela é tão notória na Europa, eu vou deixar bem claro, Europa, tudo bem? Não vamos jogar tudo no mesmo balaio, não. É tão notória na Europa que a época histórica europeia muda. Eles saem da Idade Moderna e vão para a Idade Contemporânea. Ou seja, a época histórica que nós vivemos hoje nasce daí. Obviamente que isso é uma visão europeia, tudo bem? Então, e o mais maluco disso tudo, no começo da Revolução Francesa, quem os revolucionários pensaram ainda em dar uma oportunidade de ter esse poder executivo na sua mão e ajudar, auxiliar nesse processo de separação, foi o próprio rei. Então, nessa separação, eles falaram, o rei vai estar conosco. A grande questão é, Luís XVI aceitou? Não. Nossa, obviamente que não. Ou é tudo ou é nada. Ou sou absoluto ou não sou nada. E o fim dele, guilhotina. O traidor da revolução. Ou eu sou presidente ou eu não sou nada. Isso daí me lembrou certas palavras. A história não muda muito, né, meus velhos? Mas é isso, gente. O ponto de partida histórico, bem resumido mesmo, mas bem pensado para vocês, é esse, e para você ver como que foi forte esse diário, como ele é antiguíssimo, como ele foi recuperado, e como o fim dele. E assim, vamos pensar um pouco mais para o nosso caso, para o caso do Brasil. O Brasil não é um país acostumado com a democracia e com o respeito da separação dos poderes. Essa democracia e nosso respeito das instituições, ela é muito frágil. O Brasil viveu pouco tempo com democracia de fato, com pouco tempo com ela. Todo momento nós vivemos sabe, com o soprar de um golpe, o soprar de alguma coisa. Coisa que vivemos desde que o Brasil se tornou república, que a gente começou a estudar isso em sala de aula, foi quebrado e que a gente continua. Então, nós tivemos... William, Oi? Eu acho, assim, muito oportuno você colocar isso, porque, não sei até que horário que o Tiago, o pessoal vão estar na escola, não sei até quanto tempo a gente tem aqui para ficar online. Mas eu achei muito legal para esse assunto que você abordou agora, a gente finalizar ele na quarta-feira, trazer ele na quarta-feira, porque aí destrincha, porque aí a gente pode deixar algumas atividades assim para eles estarem pesquisando, focar em algumas coisas para eles pesquisar, continuar as informações com a Fernanda e com a Marina, e no próximo encontro a gente ir para a questão da democracia, os 3 poderes no Brasil. Eu acho que aí dá para matar o assunto.
Giovanni está falando que está com 3%, mas a ideia é já encerrar, tá, Giovanni? 1 hora de reunião eu acho que é o suficiente, até para não ficar, né, cansativo. Vocês tiveram aqui praticamente a introdução, né? A introdução da redação já está aqui, tá? Sempre se prender, então, ao tema. Giovanni, se você cair, depois tem a gravação, você assiste o finalzinho, tá? Então, sempre se prender ao tema, né? A tripartição dos poderes, o que é e qual a sua importância para a manutenção do Estado Democrático de Direito. É importante que vocês façam as pesquisas, porque o processo para a escrita da redação depende também disso, apesar, né, das várias informações importantes que vocês receberam aqui. E o que a gente precisa combinar é como vocês vão dividir a produção da redação, tá? A gente pode deixar isso a critério de vocês, os 4 se reunirem e discutirem o que cada um vai fazer, com qual parte vai ficar cada um? Não é melhor, tipo assim, a gente vai fazendo as pesquisas, segunda-feira, aí eu e a Sabrina vai estar na escola, não é? Eu posso fazer uma ponderação também? Desculpa, Cíntia, continua. Pode falar. Eu ia falar o seguinte, como a gente criou esse grupo, a gente, enquanto professores, poderiam dar, tipo, alguma sugestão, um norte, ou um vídeo, ou alguma leitura, que não dá para ser tão extensa, né? Para que eles sejam direcionados a pegar a pesquisa clara, nua e crua para construção. E na quarta-feira, se possível, fechar com isso que o William falou dos 3 poderes aqui no Brasil. E é importante vocês entenderem uma coisa, tá? A pesquisa, ela é muito importante porque ela é a base, é a referência da dissertação de vocês, tá? Então, mesmo a gente falando aqui, igual o professor Will falou, você não pode colocar lá, aconteceu isso, tá, mas você tirou isso da onde? Meu professor disse, tá? Não pode. Se vocês não podem fazer isso, vocês precisam ter uma base em um livro, em um site, tudo bem? Isso é importante. Então, a pesquisa, ela tem que acontecer. Até mesmo para vocês ficarem na redação de vocês. Eu acho que até sexta-feira terminar, passar isso para Benítez, para fazer correções, sei lá, e depois encaminhar, não é isso? Isso, vocês não vão poder entregar para a gente no dia 1º, né? Então, sexta-feira. Isso. E você falou do grupo, Paty, realmente o grupo é o nosso principal meio de comunicação, né? Ali a gente pode se falar a qualquer momento, trocar ideias, informações, né? A gente criou justamente para facilitar a comunicação, tá bom? Beleza. Sabrina, avisa ele da gravação, fala que eu vou encaminhar a gravação para ele ficar a par do que a gente conversou aqui, tá bom? Gente, o professor Will falou assim, né, que é importante vocês pesquisarem o que é Estado Democrático de Direito, importantíssimo. Tanto o professor Will como a professora Patrícia falaram bastante na palavra república. É importante vocês entenderem o que é república, tá? Que tem a ver com esse Estado Democrático de Direito, tá bom? É muito, muito importante, mesmo porque, para vocês vão, né, não sei, vão citar aí o nosso país, né? Provavelmente, não sei. E é interessante até mesmo para vocês entenderem o nome, né, do nosso país. E a República está dentro dele. Acho que ok, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não, a questão da separação, cada parte. Eu acho que cada pessoa tem uma facilidade em, por exemplo, iniciar, outro tem mais facilidade em desenvolver, outro tem mais facilidade em conclusão. Aí era bom ver isso segunda-feira, sabe, na escola, com mais alguma direção, a gente poderia ver quem ficaria com que parte para escrever. Pode ser, lembrando que são 4 pessoas, né? São 3 partes e 4 pessoas. Mas aí a gente faz o que você falou. Então, na segunda, né, a gente conversa melhor sobre isso. Qualquer coisa separa o desenvolvimento em 2 partes. Aí é fica uma boa ideia. Porque é a maior parte, né? É a maior
parte. E a conclusão foi as quatro mãos fazem a conclusão, sabe? Tem que ter a ideia dos quatro na própria conclusão. Sim. Porque, tipo assim, Mesmo pegando- que um desenvolva, né? Vocês Sim, conversam exato. e um pode desenvolver em cima do desenvolvimento. Óbvio, né, gente? Sempre tem aquele A que... conclusão é em cima do desenvolvimento. Em Lembrando, cima da conversa do não é grupo, né? resumo. Não dá para ser. Isso fique claro, tá? Conclusão não é resumo. Conclusão é a palavra de vocês. É o momento que vocês podem falar, né? Dissertar o entendimento de vocês. O desenvolvimento vocês vão precisar citar de onde vocês tiraram. Entendem a diferença? Uhum. Então, isso é claro. Mas a sua ideia de separação tá ótima, viu? Ficou perfeito. Nem dá para se perder dessa maneira. Mas o bom, assim, quando você tem um desenvolvimento bem feito, cara, a conclusão sai automático. Por isso que eu acho que quarta-feira o negócio vai ser show para finalizar isso aí. Beleza. Tragam, se vocês tiverem dúvidas, tragam nessa Entendeu? próxima reunião. Pergunta, tá ligado? Chega assim, Anotem palavras que vocês não conhecem, se vocês estão lá lendo alguma coisa, não entendeu uma palavra, vai dar uma pesquisada, entendeu? Tragam essas dúvidas para a gente ajudar vocês. Ou se for aquela angústia enorme, se não está conseguindo... No grupo! Vai no grupo. Isso, a gente está aí. Mas não só no dicionário não, Giovanni, porque socialmente, às vezes, tem uma diferenciação do que está no dicionário que como ela funciona na questão social, tá ligado? Mas é bom ver os dois. Muitas das palavras que vocês vão ali, talvez não entender, palavras do dicionário de filosofia, tá? Ali vocês encontram muita coisa. Outra coisa também, o dicionário jurídico. Vocês podem jogar lá no Google, coloca dicionário jurídico e vem a palavra. Aí vai, entendeu? Tá. Porque só jogar pode realmente falar igual o professor Will disse, pode vir uma interpretação que não quer dizer muito, assim, não bate muito com o que vocês estão pesquisando, tá? Então, assim, dicionário jurídico, dicionário filosófico, são os melhores para vocês trabalharem aí, nessa pesquisa. Fechou, meus queridos? Mais alguma coisa para nós? Até agora não, eu acho. Da minha parte. Parece que a Sabrina caiu, né? Caiu a conexão. Mas ela ficou até aqui o finalzinho com a gente. O Cauê não entrou, mas ele se justificou, né? Então, os 4 vão participar. É claro que a gente está torcendo para que vocês ganhem, mas eu acho que só essa experiência já vale a pena, né? Foi tão bacana esse encontro aqui, essa experiência, essa discussão, já é muito válido. Gente, isso é importante para a vida, cara. Não é nem só por prêmio ou ter faculdade, não. É a vida, cara. Você vai viver na sociedade. Olha a sociedade que você vive hoje, cara. Você não importante, principalmente pelo que a gente está vivendo hoje. Nós estamos voltando lá atrás, gente. Os nossos executivos, legislativos de hoje, dá para perceber pelas palavras deles, a gente está voltando lá atrás. É bom vocês terem entendimento. São vocês que vão ter que arrumar essa cagada de hoje, gente. Por favor, por favor. A gente depende de vocês para essa mudança. A gente depende. Então, gente, um grande abraço para vocês. Muito obrigado por ter participado, gente. Adorei. Eu queria falar uma coisa com você sobre... mas é rapidinho. Pode ser depois, sei lá. Comigo? Não, para falar a verdade, era sobre as postagens. A gente encerra a reunião. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu quero agradecer aí a colaboração de todos vocês, professores e alunos. Né? Como eu falei, foi um encontro muito gostoso. Assim, escrevi ali no chat que aula linda, estou até arrepiado porque é bonito mesmo esse encontro aqui, né? São várias disciplinas discutindo o mesmo assunto, né? Sobre vários aspectos. Isso que é legal, assim. Eu acho que a educação ela precisa ir por esse caminho, tá? Muito obrigado mesmo. Eu vou encerrar a reunião. Eu quero agradecer. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição, tá bom? E aí, Rô, você fica que a gente conversa. Um beijo, gente. Bom fim de semana para todo mundo.
Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Bom fim de semana. Tchau, Foi um tchau. prazer para quem eu não conhecia. Tudo de bom. Sucesso aí, galera. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau. Ô, Tiago, o problema é que tá gravando, né? Ah, mas vou interromper.